Olá pessoal, tudo bom? Olha só, eu queria falar para vocês hoje sobre o instinto da linguagem, tá bom? Você tem um instinto para aprender linguagem, você nasceu com esse instinto. Eu vou explicar como assim, né? Eu sou Mário, professor de inglês, eu falo inglês, francês, estou aprendendo, aperfeiçoando espanhol, italiano. Então assim, I speak English fluently, I'm gonna speak English just a little bit. Vou falar inglês só um pouquinho para você que eu falo, só para você poder, né? Então, I speak English fluently. I'm going to tell you about the instinct, the language instinct, okay? Why I know you were born with the instinct to learn languages, okay? Je m'appelle Mario, falar um pouquinho de francês agora. Je m'appelle Mario, je suis professeur d'anglais. J'ai appris le français quand j'étais à Paris, ça fait longtemps. Et aujourd'hui, je suis un homme d'affaires e um professeur, d'accord? Então assim, só um detalhe que eu quero falar, além de eu falar inglês e francês e estar aprendendo esses outros idiomas, o francês eu aprendi em 1 mês e meio. 1 mês e meio, mas calma, eu vou explicar. Não estou falando de perfeição, eu comecei a ficar fluente em francês com 1 mês e meio, entendeu? Então, com 1 mês e meio eu aprendi, que eu quero dizer, que eu comecei a ficar fluente e podia me comunicar, conversar com as pessoas. Eu estava em Paris, né? E em 1 mês e meio estando lá, eu estava conversando, vendo filme, lendo livros, assistindo televisão, batendo papo, trocando ideias. Perfeito? Não, mas eu estava fluindo. Então assim, não precisa de anos e anos. Ah, mas você estava em Paris, estava na França. Ok, mas o que acontece lá que não pode acontecer em outro local? É mais fácil lá? Sim. Mas será que a gente pode simular isso aqui? Eu acredito que sim. E eu vou falar disso de várias formas aqui no canal, então se você quiser acompanhar, né, saber das outras coisas que eu vou postar, se inscreve aqui no canal e aperta o sininho ali que é para avisar quando tiver vídeo novo, aula nova, tá bom? E eu quero te falar sobre o instinto da linguagem, o seguinte, eu estudei biologia na faculdade, então assim, o que acontece? Existem áreas no cérebro que servem somente para a linguagem, você sabia disso? E a gente nasce com essas áreas, ou seja, a gente nasce, né, vem do útero lá da mamãe com o quê? Áreas no cérebro que só existem ali, a razão delas de existir é a linguagem, certo? Então assim, quem é que inventou a linguagem? Foi a Academia Brasileira de Letras, ou grega, ou romana, ou onde é que foi inventada a linguagem? Então quem inventou a linguagem foi a biologia, a natureza, não foi o ser humano. Ah, mas como assim? Os verbos, as palavras? Não, a capacidade de se comunicar com sons. Então uma prova disso é que não é só o ser humano que se comunica, tá ok? Não é só o ser humano que tem linguagem. Golfinhos têm linguagem, passarinhos têm linguagem, abelhas, tem alguns insetos, formiga, às vezes é uma linguagem química, às vezes é por som, movimentos, entendeu? Então tem vários animais que se comunicam, vários. E o ser humano, ele começou se comunicando, provavelmente como os outros animais, e avançou mais nisso aí, o cérebro dele é mais envolvido, certo? Então, assim, o que eu quero dizer com esse instinto da linguagem? A gente nasce com 2 áreas no cérebro que só servem para a linguagem, a área de Wernicke e a área de Broca. Paul Broca, um francês, cientista francês que descobriu lá a área, e Wernicke, um cientista, se não me engano, alemão, que descobriu a área de Wernicke, né? Então, assim, o que significa isso? Essas 2 áreas servem para compreensão do idioma, da linguagem, compreensão, e para articular língua, boca, cordas vocais, essa coisa toda, entendeu? Então uma é mais mecânica, a outra é mais compreensão, mas as 2 áreas acabam trabalhando em conjunto, influenciando uma a outra. Só que é o seguinte, tem mais uma outra área que é influenciada, que serve para a linguagem, só que essa área não é só para a linguagem. Essa área chama-se neocórtex, que é essa camada do cérebro que cobre todo o cérebro, certo? Então o neocórtex é uma das partes mais sofisticadas do cérebro humano, é uma parte que os animais não possuem, né? Quer dizer, o neocórtex é uma coisa humana. E o neocórtex é uma das principais áreas que envolve a compreensão do mundo, a inteligência, a racionalidade, a compreensão. E todo o neocórtex é envolvido intensamente na linguagem.
certo? Descobriu-se isso, tem áreas para palavras diferentes, contextos, grupos de palavras e um monte de coisa. Existem alguns estudos publicados na revista Nature que falam sobre esse envolvimento do córtex na linguagem. E essas duas áreas que eu falei, que são só para a linguagem, e o córtex muito envolvido na linguagem, mas o córtex também serve para outras coisas. Então assim, o cérebro é a coisa mais sofisticada, há controvérsias, mas provavelmente uma das coisas mais sofisticadas que existem no universo é o cérebro humano. E se você nasce com uma das coisas mais sofisticadas do universo, e essa coisa nasce com áreas especificamente para a linguagem, você acha que tem algum motivo para nós não falarmos ou aprendermos algum idioma? Não, não é verdade? Então, não precisa de 6, 7, 8, 10 anos, nem 5 anos. A gente pode aprender isso rapidamente, sim. Como eu falei, ele deu uma ilustração e aprendi francês, comecei a ficar fluente com 1 mês e meio. Tem pessoas que, não é só eu, tem pessoas que vão para os Estados Unidos, ficam 3 meses e voltam falando. Às vezes não é perfeito, mas ele aperfeiçoa depois, tá ok? Então assim, então é isso. Então eu quero que você entenda que você tem essa linguagem, esse instinto, tá ok? E uma outra prova disso, você conhece alguém que não fala? Tipo assim, não, aquele ali não aprendeu, ele é mudo. A menos que a pessoa tenha algum defeito, e isso eu respeito profundamente quem tenha algum defeito, e mesmo essas pessoas que têm algum defeito em alguma área do corpo, elas se comunicam. Por exemplo, surdos e mudos têm uma linguagem, eles se comunicam através de sinais, tá ok? Eles têm verbos, conjugação, tem tudo, entendeu? Na linguagem deles. Eles se comunicam, tá? São pessoas inteligentes tanto quanto nós. É apenas um defeito, uma variação, né, genética e tal, que causa essa diferença, mas eles se comunicam. Então assim, todo mundo fala, tá? A menos que a pessoa tenha algum tipo de como eu expliquei agora, de defeito, né, eu não vou chamar de defeito, mas uma diferença onde ela, em vez de se comunicar pela fala, ela pode se comunicar através de sinais, tá bom? Então assim, o bebê nasce na China, com 2 anos ele está falando mandarim, com 3 anos, 4 anos está reclamando, está falando, está gritando, está brincando, tudo em mandarim, entendeu? Isso é um instinto. Então assim, mas só o bebê, não. Está provado e mais do que provado que tem adultos que aprendem idiomas mais rápido que crianças, tá? Bom, então é isso. Então assim, eu vou explicar mais a fundo isso em outros vídeos, mas esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é, o cérebro pode deduzir, quer dizer, está dentro do primeiro ponto, o cérebro pode deduzir e absorver as línguas automaticamente. O que significa isso? Ele quer uma chance de ser exposto à linguagem, ao idioma. Se você der uma chance dele ser exposto intensamente ao idioma, ele vai deduzir e vai falar. Entendeu? Há milhares de regras e 5 anos, 6 anos de aula, explicações, menos regras, menos anos tentando, né, ir para aulas e fazer exercícios e um monte de coisa, e mais exposição. Exposição. Não é que explicar, ou aula, ou exercício vai ser ruim. É bom, é bom. Só que assim, muitas vezes a gente faz pouco disso, 1 hora aqui, meia hora ali, aí demora anos, entendeu? Quando você fala assim, cérebro, tá aqui, ó, bum, 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 conteúdo, livros, filmes, conversas, diálogos, o cérebro começa a tentar organizar esse negócio e daqui a pouco ele compreende. Depois que ele compreende, ele fala, tá ok? Então, assim, exponha seu cérebro ao idioma de todas as formas possíveis, intensamente, todo dia, por várias horas. Esse é o segredo. Tá bom? E, claro, tem formas melhores de fazer, tem alguns métodos legais, mais interessantes. Claro, isso pode ser explicado de maneira mais clara. Então eu vou explicar isso em outros vídeos. Isso aqui é tipo uma intro para o fato de que você tem esse instinto e que você pode aprender qualquer linguagem que você quiser, ou várias linguagens, em poucos meses. Começar a ficar fluente em poucos meses e depois aperfeiçoar. Né? Linguagem, idioma é uma coisa que é agradável de aprender. Eu aprendo até hoje inglês, eu aprendo até hoje algumas coisinhas em português, em francês, e estou aprendendo agora italiano e alemão, então é agradável, você vai aperfeiçoando por muito tempo. Mas começar a falar, ler, ver filme, atingir a fluência e depois disso você vai aperfeiçoar, você pode atingir rápido, tá bom?
assina aqui o canal se você quiser acompanhar, né? Vai ser ajudar o canal, você pode compartilhar com seus amigos e muitos deles podem querer saber como é que se aprende uma língua rápido. E marca o sininho, além de assinar, que aí você fica sabendo e senão depois você pode esquecer. E aí quando tiver um vídeo novo aparece lá, opa, deixa eu ver qual é o próximo passo aqui para eu aprender, tá bom? Então é isso, pessoal. O piano aqui, desculpa, é que eu estava fazendo outro vídeo com música. Então eu gostei dessa posição aqui, a luz estava boa, eu aproveitei, tá? Mas pode ser que tenha alguma aula com música, não vai ser essa, tá bom? Valeu, galera. Até o próximo vídeo, então. Tchau, tchau.